Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Atalaiando o Mundo. Após o período de Natal e Ano Novo, que me dediquei a apresentar temas voltados para essa data especial para nós cristãos, ou seja, o Natal, retomamos os vídeos do canal. Estamos no meio de uma série que trata sobre o cristianismo na China. E no último vídeo sobre esse assunto, terminamos a história do projeto Pérola, desenvolvida pelo Portas Abertas e o irmão André, seu fundador, que enviou 1 milhão de Bíblias para a China, tarefa cercada de sigilo e riscos para os envolvidos, mas que, graças a Deus, foi completada com sucesso nos idos de 1981. Porém, antes de continuarmos analisando este tema, agora sob a ótica e sob a experiência de um outro missionário chamado Nick Ripken, quero hoje comentar um artigo. Na verdade é uma carta que foi endereçada ao presidente brasileiro e à presidente do Partido dos Trabalhadores no dia 8 de janeiro de 2024. Carta esta que tomei conhecimento dias atrás. A carta foi enviada por uma pastora evangélica da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. E o nome dela é Luz Marina Garcia. Essa carta foi divulgada na internet através do Observatório Evangélico. Deixarei na descrição do vídeo os links para quem tiver interesse em ler tanto a reportagem quanto a carta especificamente que ela endereçou a essas autoridades. Então, após a vinheta, vamos ao vídeo desta semana. Bem, amigos, para podermos ler parcialmente a carta, e nós não vamos ler ela inteira, porque além de muito longa, ela também é muito técnica, tem alguns termos que são muito específicos de teologia, de coisas que não é o nosso foco aqui discutirmos. Mas para podermos entender pelo menos o aspecto que eu quero levantar, que eu quero colocar aqui em questão, nós precisamos compreender pelo menos um termo que ela coloca nesta carta, que eu acho que, de certa forma, para mim, é o cerne, é o centro desta carta. Ela está falando a respeito de cristianismo, das igrejas, do envolvimento do Estado brasileiro, nesse caso, com a igreja, em especial a igreja evangélica. Nós que somos cristãos, temos que ter em mente primeiro, qual é a nossa visão sobre Bíblia? A Bíblia, conforme a visão cristã, ela é inspirada por Deus, ela é atemporal, ela não se restringe a um período da história quando ela foi escrita. Ela é atual, ela está dentro do nosso contexto, ela serve para todas as situações, em todos os lugares, em todas as nações, em qualquer momento da história, porque ela foi inspirada por Deus. E os homens que escreveram esses textos estavam inspirados por Deus para colocar em palavras aquilo que era a mensagem que Deus queria deixar para nós. Então, a Bíblia, ela não erra. A Bíblia, ela é perfeita, ela não tem que ser revista, ela não tem que ser revisada, atualizada, algo que tem sido muito comum nós vermos sendo dito em diversos lugares, inclusive na internet, né? Mas devemos também levar em consideração que a Bíblia foi escrita num contexto cultural completamente diferente do que a gente vive hoje, num idioma que hoje pouquíssimas pessoas conhecem, que é o caso do hebraico, o Antigo Testamento, ou do grego no Novo Testamento. Embora existam ainda pessoas que falem o grego hoje, mas não é o mesmo grego da época em que a Bíblia foi escrita. Ele obviamente tem algumas semelhanças, mas não é o mesmo grego, assim como o hebraico. O hebraico em que foi escrito a Bíblia,
ele é falado hoje em Israel, mas obviamente ele tem algumas mudanças daquela época. Então, além desse contexto cultural diferente, um idioma que nós não conhecemos exatamente como ele era naquela época, lá na época em que foi escrito, né? E povos que não existem mais. A Bíblia fala de povos que hoje não existem. Tirando aí o que eu citei, os gregos e o Israel, os outros, cananitas, amonitas, edomitas, jebuseus, enfim, uma variedade de povos daquela época não existem mais. E o pior de tudo é que as pessoas que escreveram isso não estão vivas para nos explicar qual era o sentido em que estes textos foram escritos, qual era o sentido claro. Ou seja, nós temos que ler esses textos e interpretá-los, e existem métodos para fazer isto. Essa mulher cita um aspecto que ela fala lá sobre o método histórico crítico, como uma forma de ensino para as pessoas que estão se formando em teologia, ou seja, para pastores que vão se formar, que eles precisariam ter ver tudo sempre sobre a ótica deste método histórico crítico. O que vem a ser o método histórico crítico? Tem um texto, eu vou mostrar aí para vocês, que ele dá um pequeno resumo do que é esse método histórico crítico. Esse texto eu vou deixar o link também na descrição do vídeo, mas só para saberem, é do site onelibrary.org. E foi escrito por Luiz Felipe Xavier, como vocês podem ver, e o resumo diz assim: que o método histórico crítico é um método de interpretação das escrituras sagradas que pressupõe a libertação de premissas dogmáticas e que adota a razão como principal critério de avaliação do texto bíblico. O que significa a libertação de premissas dogmáticas? Primeiro, um dogma, o que é? É alguma coisa que não se pode questionar. Ela é princípio de fé, é princípio doutrinário. Exemplo, Cristo é homem e Deus ao mesmo tempo. Isso é um dogma. Nós sabemos pela fé que ele era perfeitamente homem, perfeitamente Deus. Outro dogma da Bíblia, bíblico, a virgindade de Maria. Não há que se questionar isto, porque isso é princípio de fé. Se nós não crermos que Cristo era perfeitamente homem, perfeitamente Deus, que nasceu de uma virgem, se não acreditamos nisso, ou se queremos passar por cima disso para fazer a interpretação de textos bíblicos, ou seja, essas premissas dogmáticas, inclusive entra nesta questão a questão de milagres. Um exemplo, Cristo andou sobre as águas. Isto é um dogma. Está escrito lá, Cristo andou sobre as águas. Humanamente falando, isso é impossível. Agora, se eu me liberto dessas premissas, de que uma das premissas é os milagres, né? Se a Bíblia não tiver, se os milagres da Bíblia não forem verdadeiros, a Bíblia não faz sentido. Porque todo o embasamento da nossa fé, ela está embasada não só, mas principalmente em milagres. Num Deus que é poderoso e que está acima de tudo e tem todo o poder para fazer o que Ele quiser, quando quiser e como quiser. Agora, se eu adoto como um método de interpretação das Escrituras Sagradas, me libertar desses dogmas, dessas premissas dogmáticas e adotar a razão como principal critério de avaliação do texto bíblico, eu acabo com 90% da Bíblia. Por quê? Porque a razão não me explica como Cristo andou sobre as águas. Não me explica como Cristo morreu e ressuscitou. Humanamente falando, isso é impossível.
logicamente, racionalmente, isto não é possível. Como é que eu vou interpretar texto bíblico se eu me liberto, se eu retiro disto premissas de dogmas, dentre eles essa questão que é a questão dos milagres? Então a forma de análise passa a ser uma análise fria, meramente espiritualizando algumas coisas, ou seja, por exemplo, olha, andar sobre as águas não é possível, mas veja, o sentido espiritual disto é que você tem dentro de si uma força que te move a fazer, e se você tiver efetivamente vontade, disposição e se empenhar nisso, você alcançará os seus objetivos. É uma ilustração de uma espiritualização de um texto que retira todo o milagre, o sentido profundo do poder de Deus. É isto que significa esse método histórico crítico, né? É retirar, adotar a razão como critério de avaliação de texto bíblico, né? Então esse é um primeiro ponto que eu quero colocar, deixar aqui destacado para a gente poder entender o texto que ela vai escrever. Bem, vamos lá ao texto da reportagem. Vocês podem ver aí na tela, é o site do Observatório Evangélico. Esse texto é de 14 de fevereiro de 2024, tá? E o título é Carta de Luz Marina a Lula, um chamado à inclusão e ao diálogo. Essa daqui é a reportagem que fala a respeito da carta que ela mandou. Essa é a pastora e diz aqui: a carta escrita pela pastora Luz Marina Garcia é uma análise detalhada e crítica sobre a relação entre o governo, especialmente o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, e as igrejas evangélicas no Brasil. Ela destaca a falta de inclusão das igrejas ligadas ao movimento ecumênico e ao campo progressista em iniciativas governamentais, como o protocolo de intenções assinado com igrejas evangélicas para a atuação em comunidades periféricas. Quando fala dessas coisas de protocolo de intenções entre igreja, governo, relação da igreja com o ministério de governo, eu já fico meio preocupado com isso, né? Não me cheira muito bem essas coisas. Mas enfim, a gente sabe que algumas coisas, principalmente quando se trata desse aspecto mais assistencial, de cuidar de comunidades carentes, muitas vezes as igrejas precisam da ajuda de governo, mas não vamos nos misturar muito com o governo, independente de qual seja, né? A igreja tem que agir independentemente de governo, não tem que ter relação tão próxima, íntima com o governo. Continuando, a pastora também expressa preocupação com a preferência do governo por igrejas neopentecostais, cujo discurso fundamentalista e conservador contrasta com valores democráticos. Eu não sei o que ela chama de contrastar com valores democráticos quando se trata de discurso fundamentalista e conservador. Primeiro, eu não sei o que ela quer dizer com o que é um discurso fundamentalista e o que ela chama de conservador, né? É sempre uma coisa muito jogada, muito por cima, né? Não explicita o que você quer dizer com isso, né? Ela defende a necessidade de diálogo interreligioso e a promoção do pensamento crítico nas igrejas, sugerindo a revisão dos currículos do curso de teologia para incorporar uma abordagem histórico-crítica. Lembram que nós vimos agora há pouco o que é esse tal do método histórico-crítico. Ela quer rever os currículos dos cursos de teologia e incorporar nesses currículos a abordagem histórico-crítica. É isso que ela está defendendo.
Além disso, a pastora questiona a falta de transparência nos acordos entre governo e as igrejas. É aquilo que eu falei, eu vou fazer acordo com o governo, vai ter esse tipo de problema. E daí fica aquela coisa, a imprensa caindo em cima das igrejas, cai de pau, mete o pau nas igrejas, as igrejas ficam bravas, foram fazer acordo com o governo, é isso que acontece. A gente sabe que o governo, independente da linha que ele está, eles atuam com o interesse momentâneo. Se neste momento interessa fazer o acordo, eu faço. No momento em que não interessa mais, eu quebro o acordo e ponto. É isso que né? A gente está cansado de ver isso. Pode ser que na teoria não seja assim, mas na prática é isso que a gente vê. E continua aqui a reportagem que a análise reflete a preocupação com impactos sociais, políticos e culturais das relações entre Estado e religião, ressaltando a importância de promover valores democráticos e respeito à diversidade em todas as esferas da sociedade brasileira. Parece que eu estou lendo aqui conteúdo de programático de partido político, né? É isso que está me parecendo. E a carta completa pode ser lida no Instituto Humanitas Unicinos. Então vamos ver lá a carta completa dela, para a gente ver alguns pontos. Nós não vamos ver todos os pontos, né? Mas pelo menos alguns que eu julgo que são mais importantes. Então, eis a carta. Ela começa lá: querido Lula, querida Gleisi. O primeiro que me chama a atenção é a forma assim tão íntima que ela trata, né? Não é presidente, não é presidente da República, presidente de partido, não, é querido Lula e Gleisi, uma intimidade que é... Bom, dirijo-me a vocês na semana de 8 de janeiro, desejando que 2024, ou seja, o ano passado, abra para nós a possibilidade de construirmos a partir das decisões tomadas no presente um futuro no qual consigamos inscrever a nossa esperança em um país mais igualitário, uma sociedade mais acolhedora, com respeito à pluralidade e ao sistema democrático, e uma humanidade mais comprometida com a paz, a justiça e a solidariedade. Isso para mim é blá blá blá, né? Isso não fala um monte e não diz nada, né? O que significa especificamente isso. Mas como eu disse, nós não vamos ler tudo. Daí ela faz uma fundamentação tal, e depois fala algumas coisas aqui que são interessantes. Ela diz que mora na cidade do Rio de Janeiro, que é pastora da Igreja Evangélica da Confissão Luterana do Brasil e isto é importante, militante pelo PT desde 1987. Bom, aí já começou a primeira coisa errada. Não é, ou você é pastor ou você é militante partidário. As duas coisas ao mesmo tempo não dá. Desculpa, não dá. Não significa que pastores não possam ter uma doutrina, que não possa ter uma preferência, que não possa ter um gosto mais por este ou aquele partido. Não é isto. Mas ser militante partidário não dá. Desculpa, isso é inadmissível, né? Eu discordo frontalmente disto. E ela se diz militante do PT desde 1987. Ela faz parte de uma rede de pastores e pastoras e lideranças leigas de diferentes igrejas que atuam em áreas periféricas e têm sido relevantes no enfrentamento a vulnerabilidades que afligem parcelas da população. Bom, enfim, essas pessoas, assim como eu, têm sido companheiros e companheiras fiéis na luta em defesa do PT, da presidenta Dilma Rousseff e sua, Lula, de um projeto de um país que foi interrompido pelo avanço da extrema-direita. Bom, o que é que ela chama de extrema-direita, né? Para mim, ela é de extrema-esquerda. O que ela está chamando de extrema-direita? Se é meramente o que eu acho que é a extrema-esquerda. Bom, enfim. Nenhuma das lideranças mencionadas no parágrafo acima foi convidada a participar dos eventos do Ministério do Desenvolvimento. Enfim, aí entra num negócio que eu acho que não vale a pena estar churumingando porque acha que deveria ter sido chamada também. Mas não é isso que interessa.
Mais lá para frente, ela diz a respeito desta questão do método histórico crítico. Então ela está aqui no ponto 3 da carta dela, ela diz: entendo que o partido se mova por uma lógica eleitoral, mas a lógica eleitoral que tem caráter de mais curto prazo não pode prescindir da lógica de transformação social e nem relativizar o caráter laico do Estado. E para isso, a construção do pensamento crítico é fundamental. E para isso, a construção do pensamento crítico é fundamental. Daí ela continua: o pensamento crítico precisa estar na base tanto de uma estratégia na área de comunicação quanto da formação educacional. Não me parece que haverá efetividade em uma campanha de comunicação direcionada aos evangélicos e às evangélicas se os conteúdos fundamentalistas não forem enfrentados. E para enfrentá-los é preciso incorporar teólogos e teólogas que tenham a capacidade de elaborar argumentos bíblico-teológicos que promovam a releitura do arcabouço conceitual. Repetindo, incorporar teólogos que tenham a capacidade de elaborar argumentos bíblicos teológicos que promovam a releitura do arcabouço conceitual. Qual arcabouço conceitual? Os teólogos devem ter como base dos seus argumentos a Bíblia. Não tem que fazer releitura de arcabouço de conceito da Bíblia. O arcabouço conceitual da Bíblia está estabelecido há 2000 anos, há mais de 2000 anos, se levarmos em consideração o Antigo e o Novo Testamento. O que ela está querendo mudar? E é pastora. E daí ela diz aqui, mais para frente: naquilo que diz respeito à formação, entendo que o Ministério da Educação deveria ser o canal de estabelecimento de critérios curriculares para a formação teológica a partir do pensamento crítico, ou seja, os currículos dos cursos de teologia ou ciências da religião precisam incorporar o método histórico crítico como critério de formação. Ela está dizendo assim: primeiro, que eu não concordo, o Estado não tem que se meter em definir currículo de curso de teologia. Se uma faculdade que como é que fala? Aquelas que são ligadas a uma denominação, as denominacionais, né? Por exemplo, você tem a faculdade batista, metodista, presbiteriana, diversas confessionais, né? Elas são escolas que são confessionais, elas seguem uma confissão religiosa. Então, se você vai numa escola que é batista, a doutrina uma escola de teologia batista, a doutrina que ela vai ensinar preponderantemente é a doutrina batista. Se você está numa igreja presbiteriana, ela vai ensinar a doutrina presbiteriana, o que não significa que eu não possa falar das outras doutrinas a título de estudo e de comparação. E deve até fazer isso. Mas você incorporar, como ela diz aqui, o que ela está dizendo é precisa incorporar o método histórico crítico como critério de formação. Nós vimos o método histórico crítico tem que abandonar os dogmas, tem que usar a razão. Como é que nós vamos formar teólogos que acham que a Bíblia é um conto de fadas? Que a Bíblia é uma historinha que aconteceu lá no passado e que nós devemos hoje rever esses conceitos à luz do que a ciência nos diz hoje. A ciência de nossa hoje em dia está mais perdida. A gente vê num dia falando uma coisa, no dia seguinte está falando outra. Exemplo, há tempos atrás, comer ovo matava. Hoje em dia fala que você pode comer quanto você quiser de ovo. Café mata, agora não é mais. Ou seja, nós vimos na pandemia que foi uma loucura de opiniões divergentes e todas se diziam científicas. Ou seja,
a razão do homem, né? A própria Bíblia nos diz que a sabedoria dos homens é loucura para Deus, que Deus se ri da sabedoria humana. E nós sabemos que isso é verdadeiro. Agora está falando aqui, incorporar o método histórico crítico como critério de formação, e o Estado que tem que se meter nisso é o Estado que vai definir o que a escola de teologia deve ensinar, que jeito que ela deve ensinar, qual método de análise bíblica que tem que ser feita. É colocar uma camisa de força, é querer direcionar todo mundo para uma única visão. E é isso que nós estamos vendo acontecer dentro das igrejas, em muitas igrejas, em muitos seminários de teologia. O pensamento é monolítico. O que nós vemos hoje em dia de pastores que têm uma visão doutrinária, ideologizada por esses métodos, e que tira toda a grandeza do Evangelho, a profundidade do Evangelho, o aspecto miraculoso. A nossa religião é uma religião de milagres. O cristianismo, ele está desde o Antigo Testamento baseado em milagres. Livros da Bíblia que contam constantemente milagres que Deus fez, mostrando ao homem o seu poder. Agora, se nós vamos fazer uma análise sempre voltada para o aspecto racional, nós podemos apagar a Bíblia. Não precisa mais da Bíblia, porque nós vamos tirar 90% da Bíblia, se nós tirarmos o aspecto de milagres. É isso que esses métodos levam as pessoas a se afastarem de Deus. Exatamente levar as pessoas a analisar tudo de uma maneira lógica. E a nossa lógica nós sabemos ser falha. Então, a preocupação, por que eu estou mostrando isso, é porque muitos dos que assistem este canal são cristãos e frequentam igrejas e ouvem essas coisas, e nós precisamos estar alertas para evitar que isto corroa as igrejas internamente, que corroa a mente de membros que muitas vezes são novos ou que não fazem um estudo aprofundado do Evangelho e que se deixam levar por essas baboseiras e que depois saem falando besteira, e pior do que sair falando é acreditar nisso e viver segundo essa visão que os afasta de Deus. E o que me entristece é ver que quem está defendendo isso é alguém que se diz pastor, né? Uma pastora formada, eu não sei onde ela se formou, mas não importa, isso está infestando os seminários pelo Brasil afora. Me entristece ver isso, e me entristece mais ainda acharem que é possível conciliar o trabalho como pastor com militância política. Isso é inadmissível, né? Essa carta ela aborda uma série de outras coisas, mas como eu disse, é uma coisa muito técnica. Ela fala a respeito de constituição de mesas de diálogos plurais, interreligiosas, que incluam, um conversê de militância política. Claramente, isso daqui parece mais uma carta de militante político do que de pastor. Não tem, né, nada para mim aqui de que fale a respeito de Bíblia especificamente. Não há. A mensagem não é uma mensagem bíblica, ela é meramente político-partidária. E é lamentável que a gente veja isto acontecendo nos nossos dias hoje. E por isso eu conclamo àqueles que frequentam igrejas, que se interessam por esse assunto: vamos conhecer mais a fundo a Bíblia. Existem inúmeros métodos de estudo bíblico, histórico, tem esse histórico crítico, é importante conhecer o método, tem coisas boas nele. Mas nós não podemos abandonar a essência da Bíblia, tem coisas que são dogmas. Não dá para eu questionar a humanidade integral e
divindade integral de Cristo. Não dá para questionar isso. Não dá para questionar milagres. Não dá para questionar a virgindade de Maria. Está lá na Bíblia. Isso é fundamento de fé. Assim como tantas outras coisas que estão na fé, que temos na fé. Precisamos estar alertas para não sermos enganados. E esta é a questão. Isto me lembra um texto bíblico lá do Balaão, quando o povo de Israel está se encaminhando para a terra prometida, que Balaão é chamado para amaldiçoar aquele povo. Balaão era um sábio, ou ele era um vidente, né? E Deus fala a ele: olha, você não vai amaldiçoar esse povo. E faz é que ele, cada vez que fala, ele os abençoe a Israel. Só que quem o contratou, o rei que o contratou para amaldiçoar aquele povo, não ficou satisfeito com isso e falou que não ia pagar o que ele tinha dito a Balaão que iria pagar. E Balaão dá uma alternativa para ele: olha, eu não vou poder amaldiçoar, mas você pode fazer alguma coisa. Obviamente eu estou encurtando a história e estou falando numa linguagem mais nossa de hoje. E ele fala: o que você faz? Você manda as mulheres aqui do teu reino para o meio deles, que eles vão ficar apaixonados por elas, e daí elas os convencem a ir a outros deuses, a adorar outros deuses. Ou seja, o mal nos ataca primeiro de fora. Se ele não encontra meio de atacar e de nos atingir, ele nos ataca por dentro. E é isso que nós estamos vendo, pessoas de dentro da igreja, atacando a igreja, atacando a doutrina cristã. Eu não sei se muitas vezes essas pessoas percebem o que elas estão fazendo, né? Se tem a consciência do mal que estão fazendo, se é ignorância ou se é maldade mesmo. Não, nós estamos propositadamente mudando o sentido dessas doutrinas, porque nós não concordamos com ela. Portanto, nós arrumamos um meio de fazer uma crítica que nos pareça algo mais lógico, científico. E as pessoas acabam aderindo a isso por este apelo lógico, científico, racional, né? Que o homem é capaz de, com o seu racionalismo, com a sua inteligência, ver outras formas, analisar de outras maneiras um texto bíblico que, segundo muitos, está desatualizado. Nós precisamos atualizar para os nossos dias de hoje. É isso, meus amigos, que eu queria colocar hoje. Um vídeo talvez meio cansativo para muitos, mas eu achei importante abordar este assunto aqui, com uma mensagem inicial clara de que vamos ficar atentos e conhecer cada vez mais a Bíblia, para não sermos enganados.